Fala pessoal, professor Felipe aqui, dando seguimento à playlist de radioatividade. Vamos agora entender as radiações. Por isso que eu digo que dentro da playlist de radioatividade, essa é a aula de ouro, né? É a aula que realmente aprofunda ali nos preceitos de radioatividade. Hoje nós dominaremos as partículas alfa e beta, além da radiação gama. Então vamos lá, a gente parte de um problema. Pensem agora num elemento que apresenta um núcleo altamente congestionado. Muitos prótons, muitos nêutrons, numa densidade super elevada. Isso cria uma instabilidade. Né? Isso cria instabilidade e o núcleo de um elemento radioativo é como o nosso corpo. A gente quer sempre buscar as condições de estabilidade. Esse núcleo que é instável, ele quer resolver isso. E como é que ele vai resolver? Ele vai resolver pela emissão de partículas alfa e beta e radiação gama. É simples, tá? É simples. Mas o que acontece, gente, é o seguinte: essa explicação que eu dei agora sobre instabilidade é uma explicação que é limitada. A explicação sobre a origem dessa instabilidade é muito mais complexa do que isso, certamente. No entanto, para Enem vestibulares, não é interessante que a gente se detenha a esse detalhe, a esse nível extenso, esse nível profundo de detalhamento. Não é necessário. Tá? Eu, particularmente, nunca vi uma questão de radioatividade que abordasse com muita profundidade sobre esse aspecto. Tá? Dito isso, vamos passar agora ao estudo das partículas alfa e beta e da radiação gama. Tá? Então vamos lá. A partícula alfa é uma partícula que apresenta dois prótons e 4 unidades de massa atômica. Isso lembra alguma coisa a vocês? Se lembra, vocês devem ter pensado no núcleo de hélio. A partícula alfa é análoga, apresenta a mesma composição nuclear do hélio, tá? E a gente precisa lembrar agora sobre a primeira lei de Soddy. Ela postula o seguinte: quando um elemento, buscando a condição de estabilidade, esse elemento radioativo ali emite uma partícula alfa, ele vai sofrer uma diminuição de 2 unidades no seu número atômico e de 4 unidades na sua massa atômica. Escrevendo isso aqui, 4 massa atômica e 2 número atômico. Vale ressaltar que número atômico é equivalente a prótons. Ok? Generalizando, a gente pode pensar na seguinte reação. Vamos pensar no elemento X. Esse elemento X apresenta Y de massa atômica e Z de número atômico. Tá? A partir do momento que ele emite essa radiação alfa, isso vai gerar um produto P, que apresenta um número atômico Z-2 e uma massa atômica Y-4. Isso se dá pelo seguinte princípio: pensem na lei de conservação das massas. Se no reagente nós temos Z prótons, a gente precisa manter uma quantidade igual no lado dos produtos. Isso é fato. Então, Z, vamos ver se isso está acontecendo. Z é igual a Z menos 2 mais 2. Esses números são simétricos, eles se anulam, né? E nós temos que Z igual a Z, portanto, está obedecendo à condição de lei de conservação das massas. Muitas das questões que perguntam qual é a massa atômica, qual é o número atômico do elemento gerado desse produto, pode ser resolvida assim. A gente não precisa pensar unicamente na lei de Soddy. A gente pode pensar na lei de conservação das massas. A mesma coisa se dá para a massa atômica. Y é igual a
4 mais y menos 4. Beleza, y é igual a y, isso é um fato inquestionável, né? Não tem como questionar isso. Bom, tratando agora sobre a atividade biológica dessa partícula, vale ressaltar que a partícula alfa, dentre essas radiações que estamos estudando aqui, é a de maior capacidade ionizante. Ela consegue arrancar elétrons com muita facilidade, né? Então é algo a ser apontado. Ela é altamente ionizante, tá? Falando agora na ordem de ionização, de poder ionizante entre essas duas partículas e a outra radiação, que é a radiação gama, nós temos que a alfa é a mais ionizante, depois a beta, depois a radiação gama. Ok? Vamos agora tratar sobre a partícula beta. A partícula beta nada mais é que um elétron. Ela é um elétron. E isso, honestamente, parece até incongruência. Por quê? Porque a gente está falando de núcleo. Núcleo tem próton e nêutron. De onde que surge esse elétron? Né? Como é que um elétron pode ser lançado sob alta velocidade de dentro do interior do núcleo? Por quê? Porque o nêutron ele pode ser decomposto em elétron, próton e antineutrino, né? Que o antineutrino não vale a pena se estudar, não é uma partícula que é cobrada nessas questões, tá? Então, na playlist de radioatividade, a gente não acha interessante, a gente da equipe da plataforma Catalise não acha interessante estudar antineutrino, tá? Porque com base nos estudos que a gente fez das questões da incidência da radioatividade em Enem vestibulares, não é algo que vem a ser cobrado, né? Então, vamos lá. Feita essa explicação acerca da origem desse elétron nuclear, que parece uma incoerência absurda, né? Vamos agora entender a segunda lei de Soddy. A segunda lei de Soddy diz que, a partir do momento que um elemento radioativo, em busca da estabilidade, em busca da estabilização, emite essa partícula beta, ele tem um aumento de uma unidade de número atômico, isto é, próton, e mantém constante ali a massa atômica. Fechou? Fazendo a mesma coisa que fiz para a partícula alfa, propondo agora uma generalização, novamente o mesmo elemento X, com massa atômica Y e número atômico Z, emitindo uma partícula beta, nós temos aqui um produto P com... Eita, meu Deus do céu, violei o resumo aqui, peraí. Tá. Mantém a massa atômica, segue Y, permanece Y, e o número atômico aumenta em uma unidade. Vendo se a massa permanece conservada, nós temos que y é igual a 0 mais y, logo y é igual a y. E eu quero ver alguém dizer que y não é igual a y. Quem me provar que y não é igual a y, eu sinceramente não sei nem o que eu faço, tá? Z é igual a menos 1 mais Z mais 1. Não simétrico, se anula. Z é igual a Z. Ok. Vamos agora para a radiação gama. E a radiação gama, conforme diz até o próprio nome, não se trata de uma partícula, certamente, né? É até intuitivo você entender isso. Se a radiação não é partícula, é uma onda eletromagnética, mas que também é emitida pelo núcleo de um elemento radioativo com o fim de se estabilizar. Pensem aqui no caso do césio. O césio 137, ele emite uma partícula beta, transformando-se em bário,
Observem, a gente descreveu agora a partícula beta, a emissão da partícula beta que acontece. Observem que o número atômico aumentou em unidade e a massa atômica permaneceu constante, né? Mas esse bário é instável, né? Segue instável, então ele busca outra forma de se estabilizar, que é emitindo radiação gama. Emitindo radiação gama, ele chega à condição de estabilidade. E a radiação gama é uma radiação altamente penetrante. Altamente penetrante. A ordem de capacidade de penetração é a seguinte: a gente tem, primeiramente, a gama, em seguida a beta, em seguida a alfa. Então, é fácil, decorem. Decorem o seguinte: a radiação gama, ela é a mais penetrante. A radiação ionizante a radiação alfa é a radiação mais ionizante. A radiação beta é nível intermediário nessas duas variáveis, em penetração e em ionização. E a radiação gama, que é altamente penetrante, é uma péssima radiação de ionização, que provoca ionização. E a alfa, a mesma coisa. Ela é muito boa ionizando, apresenta uma capacidade significativa de ionização. No entanto, o poder de penetração apresenta ali baixo nível, tá? Vamos agora reforçar a emissão. Vamos reforçar a emissão a partir de exemplos da série radioativa do urânio, porque o urânio 238 ele faz uma série de emissões até chegar no chumbo 206, onde há ali um alto nível de estabilidade. Tá? Mas antes de iniciar essa explicação, eu quero só trazer uma coisa aqui, um tópico a ser discutido: emissão X transmutação, né? Vamos lá. Na emissão é o seguinte: a gente tem um elemento X produzindo um composto Y e emitindo uma partícula. A transmutação, pelo contrário, é X mais partícula dando um produto Y. Captaram? E o grande sonho dos alquimistas antigos era transformar elementos comuns, como o oxigênio, que está presente em alta concentração no ar, em ouro. O fato é que ainda não conseguiram realizar esse feito, né? Então, a única diferença é a posição da partícula nessa equação. Se a partícula estiver no reagente, é porque a partícula está sendo bombardeada, está sendo adicionada ao elemento X. Se a partícula estiver no lado dos produtos, é porque essa partícula está sendo disparada, ejetada do núcleo, está sendo liberada. Ok? É isso que vocês têm que entender, compreender em radiações. Tá. Vamos agora fazer alguns exemplos. Vejam que eu omiti propositalmente aqui a massa atômica e o número atômico desses 4 elementos aqui. Para quê? Para a gente exercitar emissão alfa e emissão beta. Então vamos lá, partindo do urânio 238, 92, de número atômico, há a emissão de uma partícula alfa, que, como vocês sabem, 4 unidades de massa atômica e 2 prótons, resultando em tório. A questão é qual o valor de x e y? X sendo massa, y sendo número atômico. Como que vocês vão resolver isso acontecer na prova de vocês? Passou igual e soma. Resolve como se fosse uma equação, tá? Resolve como se fosse uma equação. Se no reagente nós temos 238 unidades de massa atômica e nos produtos 4 mais x, x é igual a quanto? 238 menos 4,
Isso vai dar 2, 3, 4. Beleza? Para o y, a mesma coisa. 92 é igual a 2 mais y. Y é igual a 90. Ok? Vamos agora para emissão beta. Deixa eu apagar. Tório. Aqui foi 2, 3, 4 e 90. Ok. Tório, 2, 3, 4, 90. Emitindo uma partícula beta. Mais o produto. Ok. Qual o valor de x e y aqui? 2, 3, 4 igual a 0 mais x, logo x é igual a 2, 3, 4, ou seja, coincide com o que a gente estudou na partícula beta, a massa atômica permanece constante, 90 é igual a menos 1 mais y, y é igual a 91. Coincidiu, porque aumentou em uma unidade o número atômico e a massa permanece constante. Ok, então aqui é 2, 3, 4 e aqui é 9, 1. Opa, deixa eu escrever, ficou feio, 9, 1. Ok, 9, 1. Vamos agora para a próxima emissão, novamente uma emissão beta. Vamos reescrever aqui o elemento, 2, 3, 4, 9, 1. Resultando num urânio, x e y mais beta, menos 1 e 0. 2, 3, 4 é igual a x mais 0, logo x é igual a 2, 3, 4. 9, 1 é igual a menos 1 mais y, y é igual a 92. E isso faz todo sentido, porque o número de prótons é o que confere identidade ao composto. Não existem dois compostos com o mesmo número de prótons, é isso que vocês têm que lembrar sempre. Se esse número atômico subiu novamente, chegamos a 92 prótons, e isso retorna a ser urânio. Retorna a ser urânio. Mas percebam que não retorna a ser urânio 238, agora é urânio 234. Essa diminuição de massa já confere ao núcleo atômico o maior nível de estabilidade. Vamos finalizar aqui esse exercício agora com a emissão alfa. 2, 3, 4, 9, 2, urânio, emitindo uma partícula alfa, retornando para tório. X e Y. Vamos ver, para descobrir o valor de x, se há ali a conservação no caso, aplicando a lei da conservação das massas, chega-se ao valor de x. Melhor dizendo, claro. 2, 3, 4 é igual a 4 mais x. Isso vai dar x igual a 230, ok? 92, aplicando a mesma lei de conservação das massas para os prótons, 2 mais y. Isso vai resultar y igual a 90. A mesma coisa de antes, pensando em número atômico, porque temos tório antes e tório depois. Mas vejam o que acontece com a massa segue diminuindo, contribuindo para uma maior estabilidade nuclear. Tá? Ok? Nós finalizamos aqui a aula de hoje, a aula de radiações. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora, que vocês compreenderam ali partícula alfa, partícula beta e a radiação gama. Ao final dessa aula, confira a descrição. Nós temos aí o material escrito da aula, né, o slide disponível, além da lista de exercícios selecionados a dedo pela nossa equipe de especialistas. Não deixem de fazer, revisem e abraços!